Existem coisas no oceano que a ciência nunca catalogou. Criaturas que os pescadores conhecem, mas têm medo de nomear. E quando as luzes aparecem na água, é melhor não olhar. Porque o que brilha nas profundezas não quer ser encontrado. Quer encontrar você. Búzios, Rio de Janeiro, setembro de 1975. Enquanto a ditadura controlava as cidades e Ouro Preto ainda limpava as cinzas de um vampiro de 265 anos, uma praia paradisíaca escondia algo muito mais antigo que qualquer monstro europeu. Algo que estava aqui antes dos portugueses, antes dos indígenas, algo que sempre esteve nas águas brasileiras esperando. Antes de continuar, se você acompanhou Oscar e Viviane caçando o lobisomem de Jardinópolis e o vampiro colonial de Ouro Preto, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O Opala Preto descia a Rio Santos com o mar reluzindo à esquerda. Era meio da tarde de uma sexta-feira e o sol de setembro transformava o Atlântico num tapete de diamantes líquidos. Oscar dirigia com o braço na janela, tentando parecer um turista comum. Ao lado, Viviane estudava recortes de jornal espalhados no colo. 7 pescadores desaparecidos em 2 meses. Ela leu em voz alta. Todos experientes. Todos saíram ao anoitecer e nunca voltaram. Encontraram 3 barcos à deriva, completamente vazios. Nenhum sinal de luta, nenhum sangue, nada. E as luzes? Oscar perguntou, acendendo um Hollywood. Múltiplos relatos. Luzes azuis e verdes subindo das profundezas, próximas à Ilha Feia. Os pescadores locais se recusam a pescar naquela área depois do pôr do sol. Viviane pegou outro recorte. Tem mais. 3 turistas sumiram na Praia da Ferradura. Foram nadar à noite. Testemunhas dizem que viram luzes na água pouco antes. 10 desaparecimentos, Oscar calculou. Em 8 semanas. E nenhum corpo. Oscar deu uma longa tragada. Você leu o dossiê do Padre Anselmo? Viviane abriu uma pasta de couro surrado. Dentro, páginas manuscritas em caligrafia antiga, algumas datadas de 1920. Li. Ele menciona a Mãe das Águas. Diz que os índios tamoios que habitavam a região antes dos portugueses já conheciam ela. Faziam oferendas, sacrifícios. Iemanjá, Oscar especulou. Não, algo anterior. Ele chama de Yara das Profundezas, diferente da sereia do folclore. Essa é primordial, anterior à humanidade, talvez. Ótimo, Oscar suspirou. Lobisomem, vampiro e agora uma divindade aquática pré-humana. Estamos melhorando. Viviane sorriu sem humor. Ou piorando. Búzios apareceu como um cartão postal. Praias de areia branca, águas turquesa, barcos coloridos balançando na orla Bardot. Turistas bronzeados caminhavam pelas ruas de pedra, carregando pranchas de surf e toalhas molhadas. Tudo muito bonito, tudo muito normal, exceto que Oscar notou: poucos pescadores. Para uma cidade pesqueira, os barcos eram surpreendentemente escassos ao final da tarde. Encontraram hospedagem na Pousada da Sereia, uma construção simples de 2 andares pintada de azul e branco a 50 metros da praia. O dono, seu Joaquim, era um homem de pele curtida pelo sol e olhos que tinham visto o oceano demais. Quanto tempo vão ficar? Ele perguntou, desconfiado como todos os locais pareciam ser com forasteiros. Alguns dias, Oscar respondeu vagamente. Viemos pescar. Algo mudou no rosto de seu Joaquim. Pescar onde? Onde há peixe, Oscar disse com um sorriso que não convencia ninguém. Não pesquem de noite, o homem disse abruptamente. Especialmente não perto da Ilha Feia. Por quê? Seu Joaquim os estudou longamente. Depois, como se tomasse uma decisão, falou baixo. Porque o que quer que esteja pegando os pescadores ainda está lá e está com fome. No quarto, Oscar trancou a porta e espalhou o equipamento. Desta vez, o arsenal era diferente. Nada de estacas ou prata.
Tinham trazido arpões modificados, facas de mergulho, explosivos à prova d'água, sinalizadores e algo que Viviane conseguira através de um contato no exército: granadas de fragmentação navais. Se for aquático, precisaremos lutar no território dela, Viviane disse, verificando o equipamento de mergulho. Isso nos coloca em desvantagem. Então não lutamos na água, Oscar respondeu. Atraímos para a praia. Como? Isca. Viviane o encarou. Que tipo de isca atrai uma divindade aquática pré-humana? Oscar pegou o dossiê do padre Anselmo, folheou até encontrar a passagem que procurava. Ele escreve que os tamoios faziam oferendas de sangue, jogavam animais sacrificados no mar durante a lua cheia. Diziam que ela subia para se alimentar. Sangue, Viviane murmurou. Sempre volta ao sangue. Passaram o resto do dia fazendo reconhecimento. Conversaram com pescadores no porto, os poucos que ainda pescavam. Todos contavam variações da mesma história: luzes estranhas, barcos desaparecendo, algo grande se movendo sob a superfície nas noites de lua cheia. Um velho pescador chamado Zé Maria, rosto marcado por 70 anos de sol e sal, foi o mais franco. Ela sempre esteve aqui, ele disse, consertando uma rede na beira do cais. Meu avô me contou, o avô dele contou para ele. Antes dos portugueses chegarem, os índios já sabiam, eles respeitavam, faziam oferendas, mantinham ela satisfeita. E agora? Viviane perguntou. Agora ninguém faz oferenda, ninguém acredita. Então ela pega o que quer. Zé Maria cuspiu no mar. 7 dos meus amigos, sumidos. João, Manuel, Toninho, bons homens. Conheciam o mar melhor que suas próprias casas. E simplesmente desapareceram. O que exatamente é ela? Oscar perguntou. O velho pescador olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o oceano de laranja e vermelho. Os antigos chamavam de Iara, mas não a Iara das histórias que você ouviu. Essa é anterior. Dizem que quando o mundo era jovem e os oceanos cobriam tudo, ela já estava lá. Parte peixe, parte mulher, parte... Outra coisa, algo que não deveria existir. Como a matamos? Viviane perguntou diretamente. Zé Maria riu, um som sem alegria. Matar? Mocinha, você não mata o oceano, não mata algo que existia antes das montanhas. Você respeita, você oferenda, ou você foge. E se não fizermos nenhum dos 3? O velho olhou nos olhos dela. Então você vira comida. A noite caiu sobre Búzios como uma cortina negra. As luzes da Orla Bardot piscavam alegres, turistas bebiam e riam em bares de frente para o mar. Mas Oscar notou, nenhum barco na água, nenhum pescador, apenas turistas ignorantes da verdade que nadava sob suas caiprinhas. Eram 10 da noite quando Oscar e Viviane levaram o barco alugado para fora da baía. Um barco de pesca simples, motor de popa, nada sofisticado, mas serviria. A Ilha Feia ficava a 3 quilômetros da costa. Era uma formação rochosa negra, sem vegetação, que emergia do oceano como os dentes de algum animal morto. Mesmo de longe, o lugar irradiava má energia. Vamos nos posicionar a 500 metros, Oscar disse navegando. Longe o suficiente para manobrar, perto o suficiente para observar. Viviane preparou a isca. 3 galinhas compradas no mercado, degoladas, sangue pingando na água. Não era elegante, mas funcionaria. Sangue chamava predadores. Sempre chamava. Jogaram os animais ao mar. O sangue se espalhou como tinta vermelha sob a luz da lua. Lua cheia, Oscar notou. Claro que era lua cheia. E esperaram. 15 minutos. 30. O barco balançava suavemente nas ondas. O motor estava desligado. Apenas o som do mar e distante, música vindo da orla. 45 minutos. Talvez ela não... Viviane começou.
A luz apareceu, profunda, muito profunda. Começou como um brilho azul esverdeado fraco, talvez 50 metros abaixo. Depois ficou mais forte, subindo. Você está vendo isso? Oscar sussurrou. Vejo. A luz cresceu, se expandiu, como se algo enorme estivesse subindo das profundezas, iluminado por bioluminescência própria. O oceano ao redor começou a brilhar, não refletindo luz, mas gerando luz. E então, Oscar viu a forma. Era grande, muito grande, do tamanho de uma baleia jubarte, talvez maior. Mas a silhueta não era de baleia, era errada, serpentina na parte inferior, mas com algo que parecia braços ou tentáculos na parte superior. E no topo, uma cabeça. Humana? Não. Humanoide, talvez, o suficiente para ser perturbador. Meu Deus, Viviane sussurrou. A criatura circundou o barco. Eles podiam vê-la através da água iluminada, escamas que brilhavam azul e verde, olhos imensos que refletiam a luz da lua como prata líquida. Ela não atacou, apenas observou. Então, uma voz, não vinda da água, vinda de dentro de suas cabeças. Ofensores, pequenos, frágeis. Não era português. Não era nenhuma língua, mas de alguma forma entendiam. Por que perturbam o domínio de Yara? Oscar forçou sua voz a funcionar. Você está matando pessoas. Uma sensação de riso. Não era som, era sentimento, diretamente no cérebro. Matar, humanos matam, humanos pescam, poluem, destroem. Yara apenas come, como sempre comeu. Desde antes de seus ancestrais rastejarem para fora do mar primordial. As pessoas que você levou, Viviane tentou, voltaram para casa, para a casa verdadeira, o oceano, de onde toda a vida veio, de onde toda a vida retornará. A criatura se aproximou. Agora estava logo abaixo do barco, tão grande que bloqueava qualquer outra luz vindo das profundezas. Oscar podia ver detalhes. As escamas eram placas ósseas, antigas como fósseis. Os olhos eram compostos, como de inseto, mas do tamanho de escudos. A boca, Deus, a boca. Era uma fenda que se abria verticalmente, cheia de fileiras sobre fileiras de dentes cristalinos. Dentro, luminescência azul pulsava como coração alienígena. Vocês trouxeram sangue. Oferenda? Não, Oscar disse, mão no arpão explosivo. Trouxemos guerra. O sentimento de riso retornou, mas desta vez com algo mais sombrio. Guerra? Contra Yara? Contra o oceano? Contra o tempo? A voz mental ficou mais forte, dolorosa. Eu estava aqui quando seus deuses nasceram. Estarei aqui quando virarem pó. Vocês são efêmeros. Bolhas na superfície. Eu sou a profundeza. A criatura mergulhou. Rápido, a luz desapareceu. Por 3 segundos tudo ficou escuro e silencioso. Então o barco foi atingido por baixo. O impacto os jogou. Viviane bateu na borda. Oscar caiu. A lanterna rolou. A embarcação girou como brinquedo. Água entrou. Equipamento caiu ao mar. Oscar se levantou. Pegou o arpão. Vivi! Aqui! Ela estava segurando a lateral, sangue escorrendo de um corte na testa. A criatura emergiu. Não completamente, apenas a parte superior. E agora eles viam de verdade. O torso era humanoide. Vagamente feminino, com seios pequenos cobertos por escamas iridescentes. Mas os braços eram longos demais, articulados demais, terminando em mãos com 7 dedos cada, todos com garras de cristal. O rosto era lindo e horrível ao mesmo tempo, traços delicados, quase élficos, mas a pele era de peixe abissal, translúcida, revelando músculos e veias brilhantes por baixo. Os olhos, aqueles olhos imensos de inseto, piscavam com membranas laterais. O cabelo era alga, ou tentáculos, ou ambos, flutuando ao redor da cabeça como coroa viva.
E a boca, quando abriu para falar, revelou o impossível. 3 línguas, cada uma se movendo independente. Vocês escolheram errado. A voz mental trovejou. Yara atacou. Um braço se estendeu, mais longe que qualquer braço deveria, e agarrou a lateral do barco. As garras de cristal perfuraram a madeira como papel. Ela puxou. A embarcação começou a inclinar. Água inundando. Oscar disparou o arpão explosivo. Acertou o ombro da criatura. A ponta explosiva penetrou as escamas e detonou. Carne explodiu. Sangue, verde escuro, luminescente, jorrou. Yara soltou um som. Não com a boca, com o corpo todo. Um grito subsônico que fez a água vibrar, que fez os tímpanos de Oscar arderem. Ela soltou o barco, mergulhou, desapareceu. Funcionou! Viviane gritou. Ou deixamos ela com raiva, Oscar respondeu, recarregando freneticamente. A criatura voltou, mas não atacou de novo. Ficou a 20 metros, metade submersa, o ferimento no ombro já cicatrizando. As escamas pareciam crescer de volta, tecido regenerando em tempo real. Dor. Faz séculos desde que senti dor. Interessante. Isso é bom ou ruim? Viviane sussurrou. Muito ruim, Oscar respondeu. Vocês são diferentes dos outros humanos, mais fortes, mais saborosos. 3 formas emergiram ao redor de Yara. Humanoides, mas menores, mais peixe que humano. Olhos mortos, bocas cheias de dentes de tubarão. Serviços. Ela tinha servos. Os pescadores, Viviane compreendeu com horror. Ela não os matou, os transformou. As 3 criaturas, que uma vez foram homens, avançaram pelo mar, nadando impossível rápido. Oscar acionou o motor. Segura! O barco rugiu para a vida, acelerou em direção à praia. Atrás deles, as criaturas perseguiam. Yara observava, como o predador que deixa seus filhotes caçarem primeiro. 200 metros da praia, 150. Uma das criaturas saltou como golfinho e caiu dentro do barco. De perto era pior. Pele apodrecida, mas viva. Olhos humanos, mas vazios. Boca rasgada de orelha a orelha recheada de presas. Viviane enfiou uma faca no pescoço dela. Sangue negro. A criatura nem pareceu notar. Garras rasgando o braço de Viviane. Oscar largou o volante, pegou uma granada, arrancou o pino, jogou na boca da criatura. Cobre! Bum! A explosão decapitou a criatura. O corpo desabou, se contorceu, parou. Mas as outras 2 estavam alcançando 50 metros. O barco saltou sobre uma onda, quase virou. As criaturas agarraram a popa, começaram a subir. 20 metros. Oscar acelerou ao máximo. O barco literalmente voou sobre a última onda e colidiu na areia da Praia da Ferradura. O impacto o jogou para frente. Oscar bateu no painel. Viu estrelas. Viviane rolou para fora. Caiu na areia molhada. As 2 criaturas saltaram do barco e avançaram. Mas então pararam. Ficaram na marca d'água, onde as ondas quebravam, olhando para a areia seca, e recuaram, de volta para o mar. Elas não podem sair da água. Viviane compreendeu, ofegante, segurando o braço ferido. Oscar se levantou cambaleando. Então estamos a salvo. Foi quando Yara emergiu, completamente, pela primeira vez. A parte inferior não era peixe, era polvo, lula. Algo com tentáculos, dezenas deles, cada um com 5 metros de comprimento. Ela se ergueu nas águas rasas, torso humanoide, sustentado por aquela massa de membros alienígenas, e caminhou para fora do mar. Você estava dizendo? Viviane murmurou. Yara avançou pela areia. Movimento estranho, descoordenado fora d'água, mas determinado. Os tentáculos deixavam rastros na areia como cobras gigantes. A terra seca, desconfortável, mas possível. Por vocês, farei o sacrifício. Oscar pegou a última granada. Corre! Correram pela praia. Atrás, Yara os perseguia. Não rápido. Fora d'água ela era lenta, mas implacável.
Precisamos de fogo, Oscar gritou. Criaturas marinhas odeiam fogo. Onde vamos arrumar fogo? Viviane gritou de volta. A resposta veio na forma de uma fogueira. Um grupo de surfistas tinha acampado na praia. Fogueira grande queimando. Ali, Oscar apontou. Correram para o acampamento. 5 surfistas bronzeados olharam surpresos quando 2 malucos ensanguentados emergiram da escuridão gritando sobre monstros marinhos. Saiam! Oscar gritou. Corram! Cara, você tá... Um surfista começou. Yara emergiu da escuridão. Os surfistas viram e provaram que reflexos de surfista funcionam em terra também. Correram mais rápido que coelhos. Oscar pegou um galão de gasolina que os surfistas tinham trazido, jogou na fogueira. As chamas explodiram 3 metros de altura. Yara parou, os olhos imensos refletindo o fogo. Hesitação na postura. Fogo. Odeio fogo. Fogo matou o mundo antigo. Fogo afundou continentes. Então volta pro mar, Oscar gritou, pegando um tição aceso. Mas Yara não recuou, avançou. Um tentáculo se estendeu, passou através das chamas, agarrou a perna de Oscar. A dor foi indescritível. Ventosas se cravaram queimando como ácido. Oscar gritou, caiu, foi puxado em direção àquela boca impossível. Viviane pegou o tição, enfiou num dos olhos de Yara. O olho explodiu como ovo podre. Líquido luminescente esguichou. Yara soltou um som, desta vez com a boca, um guincho agudo que fez vidros de casas próximas estourarem. Ela soltou Oscar. Recuou, cambaleou. Dor verdadeira, como ousão. Viviane apontou o arpão para o outro olho. Volta, mar. Yara as estudou com o olho restante. Oscar podia sentir a raiva mental, ondas de fúria primordial batendo contra sua mente. Mas também medo. Pela primeira vez em milênios, a criatura sentia medo. Vocês são diferentes, perigosos, interessantes. A presença mental mudou, ficou curiosa. Mataram o filho da lua em Jardinópolis. Destruíram o bebedor de ouro em Preto. E agora, ferem Yara. Você sabe sobre os outros? Viviane perguntou surpresa. Sabemos de tudo. Os antigos. Nós conversamos nas sombras, sob a terra, nas profundezas. Somos poucos agora. Tão poucos, o mundo novo não tem espaço para nós. Então parem de matar humanos, Oscar disse, ainda segurando a perna ferida. E vocês pararão de matar antigos? Silêncio. Apenas o crepitar do fogo e o som das ondas. Um pacto então, Yara propôs. Yara retornará às profundezas. Não mais subirá para se alimentar de humanos desta região. Em troca, vocês deixarão o oceano em paz. Não caçarão o que nada nas trevas. Não perturbam águas profundas. E os pescadores que você transformou? Viviane perguntou. Perdidos. A transformação não reverte, mas viverão nas profundezas com Yara. Conhecerão eternidade. Conhecerão o oceano verdadeiro. Isso não é vida, Oscar disse. Não? Vocês humanos sabem tão pouco sobre vida, sobre eternidade, sobre os segredos que jazem além do mergulho da luz solar. Yara começou a recuar em direção ao mar. Um dia, quando a humanidade tiver afundado e as cidades forem recifes, Yara ainda estará aqui, esperando, lembrando. Espera! Viviane gritou. Você disse que conhece os outros antigos. Quantos ainda existem? Yara parou na marca d'água. Virou a cabeça. Movimento de coruja, impossível para pescoço humano, e olhou com seu único olho restante. Mais do que imaginam, menos do que temem. Alguns dormem, alguns caçam, alguns esperam que vocês os encontrem. Uma pausa. Cuidado com o sertão. Algo muito antigo acorda lá, algo que fará Yara parecer gentil. E ela mergulhou. As luzes azuis e verdes desceram, 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 até desaparecerem completamente nas profundezas negras. Oscar e Viviane ficaram na praia, feridos, exaustos, cobertos de sangue,
próprio e de criatura, olhando para o oceano tranquilo como se nada tivesse acontecido. Os surfistas voltaram cautelosamente. "Cara", um deles disse, "que porra foi aquela?" "Você não viu nada", Oscar disse. "E se alguém perguntar, você estava chapado demais para se lembrar." "Mas..." Viviane apontou a faca, ainda pingando ícor verde. O surfista levantou as mãos e recuou. Voltaram para a pousada mancando. Seu Joaquim os viu chegar, ensanguentados, roupas rasgadas, cheirando a pólvora e coisa do mar, e apenas assentiu. "Vocês a enfrentaram?" Não era pergunta. "Sim", Oscar confirmou. "E?" "Ela voltou para as profundezas. Fez um pacto. Não vai mais pegar pescadores daqui." Seu Joaquim fechou os olhos, fez o sinal da cruz. "Graças a Deus, ou a quem quer que proteja loucos como vocês. Ele os estudou. Precisam de médico?" "Precisamos de cachaça", Viviane disse. "Muita cachaça." No quarto, depois de tratarem os ferimentos e beberem metade de uma garrafa de velho barreiro, eles desmaiaram. Dormiram 14 horas seguidas, primeiro sono profundo desde Ouro Preto. Quando acordaram, já era tarde da noite de sábado. Oscar se arrastou até a janela. O mar estava calmo, liso como vidro negro sob a lua. Nenhuma luz estranha, nenhum movimento suspeito. "Acha que ela vai manter a palavra?" Viviane perguntou, aparecendo ao lado dele. "Sim, criaturas antigas têm códigos. Honra estranha, mas honra." Oscar acendeu um cigarro. "Mas me preocupa o que ela disse." "Sobre o sertão?" "Sim, algo muito antigo acorda. Fará Yara parecer gentil." Ele soprou fumaça pela janela. "O que pode ser pior que uma divindade aquática pré-humana?" Viviane pegou o mapa do Brasil que sempre carregavam. Espalhou na cama. Marcações em vermelho mostravam seus casos. Franca, Jardinópolis, Ouro Preto, agora Búzios. "O Brasil é grande demais", ela murmurou. "Quantos outros antigos existem por aí?" Yara disse: "Mais do que imaginamos, menos do que tememos." Oscar estudou o mapa. Pantanal, Amazônia, Chapada Diamantina, Sertão do Nordeste, cada região com suas lendas, seus monstros. "E aparentemente todos se conhecem, se comunicam." "O que significa", Oscar concluiu, "que agora eles sabem de nós." Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. "Acha que vamos conseguir?" Viviane perguntou quietamente. "Proteger as pessoas contra coisas que existem desde antes da humanidade?" Oscar a puxou para um abraço. "Não sei, mas vamos tentar, porque alguém precisa, e aparentemente somos loucos o suficiente." Deixaram Búzios na manhã de domingo. O Opala Preto desceu a Rio Santos em direção contrária, voltando para São Paulo. No rádio, Raul Seixas cantava Metamorfose Ambulante, lançada em 1973, Oscar verificara. Viviane folheava jornais novos. "Tem reportagens sobre algo no Pantanal. É do mutilado de forma estranha. Fazendeiros falando em demônio dos Pampas." "Pantanal fica longe", Oscar disse. "Tem algo mais perto. Triângulo Mineiro. Cidade chamada Uberaba. Crianças desaparecendo. Testemunhas falam de mulher de branco nas estradas à noite." Oscar suspirou. "Fantasma ou criatura? Só tem um jeito de descobrir." O Opala acelerou, engolindo quilômetros. Atrás deles, o oceano azul de Búzios desaparecia no horizonte. Nas profundezas, algo antigo observava o barco preto desaparecer. E nas sombras de um sertão distante, algo ainda mais antigo abria olhos que estavam fechados há séculos. A caçada continuava. Porque no Brasil de 1975, enquanto o país mudava sob a ditadura, outras coisas também mudavam, despertavam, caçavam. E Oscar e Viviane estariam lá, na estrada, no Opala Preto, enfrentando cada pesadelo que emergisse das lendas. Não porque eram heróis,
mas porque eram os únicos loucos o suficiente para olhar nos olhos do impossível e dizer: não hoje. Epílogo. Nas profundezas. 3 quilômetros abaixo da superfície, onde a pressão esmagaria submarinos e a luz nunca alcançou, Yara descansava em uma caverna de cristal. Seu olho ferido já começava a regenerar. Crescimento lento, mas constante. Em semanas, estaria completo. Ao redor dela, os pescadores transformados nadavam em círculos lentos. Não mais humanos, não completamente criaturas marinhas. Algo intermediário, servos eternos. Yara os observava com algo que poderia ser afeto ou posse. Difícil dizer com inteligência tão alienígena, mas sua mente não estava com eles. Estava se estendendo através das águas profundas, através de correntes antigas, para outros lugares, outros antigos. O filho da lua está morto. Ela transmitiu nas frequências que humanos nunca ouviriam. O bebedor de ouro virou cinzas. Outra presença respondeu, vinda de montanhas distantes. E agora os caçadores ferem até Yara. Uma terceira voz se juntou, profunda como terremoto vinda do centro da terra. Eles são perigosos, Yara admitiu. Diferentes dos caçadores antigos. Devemos matá-los? A voz de montanha perguntou. Não, a voz de terremoto respondeu. Devemos observar, testar, ver até onde chegam. E se chegarem longe demais? Um silêncio nas frequências profundas. Depois, então, despertaremos ele, o mais antigo, o que dorme sob o sertão, desde que os continentes se formaram. Yara sentiu algo parecido com medo. Mesmo ela, antiga como era, temia aquele. Esperemos que não seja necessário, ela transmitiu. Esperemos, as outras vozes concordaram. E nas profundezas, nas montanhas, sob a terra, os antigos observavam, esperando, sempre esperando. E aí, curtiu a caçada de Oscar e Viviane contra a criatura das profundezas? Yara das águas, uma entidade pré-humana que já estava aqui antes de tudo? Deixa aquele like se você quer ver eles enfrentando o próximo antigo. Se inscreve no canal porque vem muita coisa por aí. A próxima parada é Uberaba. E a mulher de branco não é o que parece. E olha só, você tem alguma lenda do litoral? Alguma história de pescador sobre luzes estranhas no mar? Algum caso de criatura aquática na sua região? Deixa nos comentários que a gente pode contar sua história aqui. Quem sabe Oscar e Viviane não investigam a lenda da sua cidade? Valeu, pessoal! E lembrem-se, nem tudo que brilha nas águas quer ser encontrado. Algumas coisas querem encontrar você.